Se você caiu nesse vídeo, eu quero te dizer que ele resolve todas as suas dúvidas no quesito cagadas financeiras que você não deve cometer. Porque se tem uma coisa que eu entendo é de fazer zilhões de cagadas financeiras. E eu elenquei aqui as maiores delas para que você não cometa no seu 2025, 2026 e assim por diante. E se esse vídeo também te ajudar, não esquece de compartilhar ele com um amigo. O primeiro deles é ignorar o orçamento mensal. A gente muitas vezes vive no mundo de Nárnia, no mundo da imaginação. Existe um mundo real e existe o mundo que a gente acaba imaginando que existe, que é um mundo perfeito, onde não existem contas, boletos, onde você pode gastar loucamente sem nenhuma consequência, que tá tudo bem com isso. O que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente acaba não vendo quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, a gente não tem controle nenhum, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso acaba acontecendo e a gente acaba gastando. Quando a gente vê, a gente tá na merda. Quando a gente vê, a gente passou do vermelho, uma cor além do vermelho, porque a gente tá devendo muito. Isso acabava acontecendo muito comigo. Comecei esse processo de transformação financeira em 2024, onde eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Antes, o que acontecia? Eu gastava loucamente, eu saía, gastava além da conta e quando via estava endividado. E assim a bola de neve de juros só ia crescendo e o desespero batia e eu me preocupava. Qual conta eu vou pagar primeiro? Não sei se você já se sentiu assim ou já teve nessa situação onde você não tinha nenhum controle financeiro, ignorava totalmente, né, que é o primeiro ponto desse vídeo, o orçamento mensal, não sabia quanto entrava, quanto saía e assim vivia nas dívidas, vivia se ferrando, vivia vendo que ia pagar primeiro. Ignorar o orçamento mensal é algo que me ferrou por décadas. E quando eu comecei a fazer algo que foi sair do mundo de Nárnia, sair do mundo da imaginação e vir para o mundo real, eu entendi, meu Deus, é tão simples. A gente ouve tanto falar de educação financeira, de ter uma planilha de gastos pessoais, mas por que é tão fácil a gente escutar sobre isso e tão difícil a gente fazer, sabe? Então é simples. Vários modelos da internet de planilha de gastos pessoais, de orçamentos pessoais para você ter a entrada e saída. Não é algo mirabolante, mas a gente ouve falar tantas vezes, mas fazer é o complicado. Ignorar o orçamento mensal é algo que vai nos levar à ruína financeira, ao descontrole financeiro, a não saber quanto entra, quanto sai, quanto você consegue poupar. Então, quando eu fazia isso, quando não tinha um controle financeiro, eu acabava sempre desesperado, sempre contando com a sorte, sempre vendo o que eu ia pagar depois. Quando eu comecei a fazer isso, a minha vida começou a dar um outro salto, eu comecei a ter essa realidade de quanto eu gasto, de quanto eu ganho, quanto eu posso juntar, o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro. Eu comecei a ter uma noção geral das coisas. Ignorar o orçamento mensal é uma cagada gigante que a gente não pode cometer no nosso 2025, 2026 e assim por diante. Outra coisa também que eu quero falar para vocês que me fez acordar para a vida foi o fato de a gente entender que a gente muitas vezes ganha pouco. Quando a gente percebe que a gente precisa não depender somente de uma fonte de renda, mas ter várias fontes de renda, as coisas começam a mudar. No meu caso, eu sempre tinha somente uma fonte de renda, que era o meu trabalho principal. Quando você empreende numa pequena empresa, muitas vezes você é o último a receber, você é a última pessoa a ter o teu salário ali, e várias vezes eu era a última pessoa a receber. Eu tinha colaboradores na minha empresa de publicidade e várias vezes eu era a última pessoa a receber e sempre tinha somente uma fonte de renda. Mas tinha mês que eu ganhava, exemplo, 100, tinha mês que eu ganhava R$ 1.000, tinha mês que eu ganhava R$ 10.000, oscilava pra caramba e eu sempre ficava desesperado vendo como ia pagar minhas contas, como ia pagar as coisas, e eu comecei a pensar, nossa, eu preciso mudar isso para que eu saia dessa situação que eu tô vivendo, dessa situação complicada de ter somente uma fonte de renda para ter várias fontes de renda. Daí eu comecei a pensar, comecei a calcular as coisas na minha cabeça e pensei, não tá dando certo essa empresa, preciso fechar ela. O que eu fiz? Fechei essa empresa de publicidade, comecei a pensar como eu vou criar novas fontes de renda. E assim eu comecei a construir novas fontes de renda. Atualmente eu tenho 3 fontes de renda: coprodução, mercado de afiliados
YouTube. É uma coisa tão bacana ter várias fontes de renda, porque quando uma coisa não vai bem, a outra acaba suprindo. Exemplo, quando a coprodução não vai bem, não tem um lançamento e tem o mercado de afiliados. Quando o mercado de afiliados não vai bem, eu tenho o YouTube que compensa ali. Uma coisa vai ajudando a outra, sabe? É o clássico clichê, não coloque todos os ovos numa cesta. A gente ouve essa frase sempre, mas ouvir é uma coisa, aplicar é outra totalmente diferente. Quando eu comecei a ter novas fontes de renda, eu saí daquele aperto financeiro, eu comecei a ser mais esperto, comecei a ser mais rápido, vou aqui fazer acontecer, trabalhar depois do trabalho, fazer o que for preciso para construir essas fontes de renda, ter um respiro, ter essa paz, ter mais dinheiro entrando para que a gente possa investir, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Quando a gente constrói novas fontes de renda, isso acaba acontecendo. E uma coisa também que é uma burrice que a gente não pode cometer, que é o próximo ponto, é deixar dinheiro parado na poupança. Eu quero falar aqui sobre os paradigmas que a gente tem. Muitas vezes a gente acaba acreditando em coisas que não são reais. Eu tenho várias pessoas no meu círculo aqui, familiar, que são um pouco mais velhas, que elas acabam criando coisas totalmente imaginárias. Eu não faço Pix porque se eu fizer Pix eu vou ser roubado. Eu não faço isso porque isso não presta. Elas criam paradigmas de coisas que elas ouvem de alguém, que elas pensam que é real, mas não é. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas, elas têm aquela mentalidade de a poupança é muito segura, a poupança é o investimento mais seguro. Mas será que ele realmente rende tudo isso? Será que elas estudaram para ver que se elas deixarem dinheiro parado na poupança, elas estarão perdendo para a inflação? As pessoas muitas vezes acreditam que algo é seguro, não estudam sobre novas possibilidades e acabam perdendo dinheiro por isso. Porque deixar dinheiro parado na poupança é a gente perder dinheiro. E eu fiz o primeiro vídeo, inclusive, desse canal, onde eu falei quando comecei a investir no Tesouro Direto e como é importante a gente estudar para ter os melhores rendimentos de forma segura, porque existem coisas muito mais atrativas que a poupança, mas se a gente não estudar, se a gente não buscar se atualizar, a gente sempre vai ficar com aquele velho paradigma. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se atualizar, a gente tem que buscar sempre mais conhecimento para não viver com aquele paradigma do passado e parar de uma vez por todas de deixar dinheiro parado na poupança e perder dinheiro, né? Porque é isso que acaba acontecendo quando a gente deixa o dinheiro parado na poupança. E outra burrice que a gente não pode cometer também é essa que eu fazia muito com festas e viagens e que eu acabava vivendo loucamente e depois acabava me ferrando, que é viver de parcelamentos. Alex, você é um cretino e se algo estragar e é isso e aquilo. Tá, eu não vivo numa torre de mármore, eu não sou um bilionário, milionário. Eu sou uma pessoa comum. E eu sei que muitas vezes alguma coisa vai estragar. Eu sei que muitas vezes as coisas vão dar PT e você só tem a opção de pagar parcelado. Exemplo, estragou uma geladeira, estragou um fogão, estragou alguma coisa. Você só vai ter a opção de pagar parcelado. Mas eu não tô falando sobre a emergência, eu tô falando sobre casos corriqueiros. Necessidade e supérfluo. O supérfluo é aquela coisa que a gente não precisa comprar no momento. Então muitas vezes a gente acaba comprando coisas supérfluas e acaba parcelando tudo. Ah, blusinha, eu tenho um iPhone XR, quero comprar o 13, eu tenho que comprar aquela viagem como eu fazia muitas vezes e acabava me ferrando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando a gente vê, mais de metade do nosso salário está comprometido com parcelas de coisas. Chega muitas vezes no dia 10 e acabou o salário. Qual boleto eu pago primeiro? Eu fui para viagens que eu não precisava, eu comprei coisas que eu não precisava. Eu não tô dizendo pra gente não viver, eu estou dizendo pra gente pensar. O que é supérfluo? O que eu preciso mesmo? Porque se a gente dizer sim para tudo, para todas as compras, para todas as coisas que a gente quer, a gente vai ficar sempre sem nenhum centavo no bolso e vai viver de parcelamento e vai viver à mercê de pagar o mínimo do cartão com aquela bola de neve, assim como eu fiquei por anos e inclusive tô quitando minhas dívidas, porque a gente sempre diz sim para tudo. Quando a gente vê o nosso score tá lá embaixo, as dívidas estão crescendo, a gente tá desesperado, dormindo mal. É uma situação financeira que eu vivi por muito tempo e eu não recomendo pra ninguém. Então é uma cagada financeira que a gente não pode cometer.
O próximo ponto é algo que eu fazia e eu reclamava muito, que é o fato de não ter uma reserva de emergência. Eu sempre fazia a seguinte coisa e reclamava da seguinte coisa: nossa, eu ganho tão pouco, como eu vou conseguir juntar dinheiro? Mas quando a gente começa a mudar nossa mentalidade, a gente começa a perceber que se a gente se planejar, a gente consegue. Se a gente ganhar um pouco mais de dinheiro, a gente consegue. Tudo começa a mudar e as coisas começam a agir de forma totalmente diferente. Eu comecei a parar de reclamar e comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a estudar mais, comecei a ver que era possível sim a gente ter uma vida financeira melhor. Que demora tempo, com certeza que vai demorar tempo, mas é possível sim a gente conseguir chegar lá. Eu não tenho uma reserva de 6 meses, inclusive eu fiz um vídeo onde eu falo sobre a construção da minha reserva, mas eu tô começando a construir ela. E um dia eu vou ter 1 milhão, um dia eu vou ter 10 milhões e eu vou compartilhar isso no canal. Mas a gente ter o mínimo que seja 2 mil, 3 mil, 5 mil, vai dar uma tranquilidade, uma paz financeira ainda maior. E quando a gente não tem nenhuma reserva de emergência, a gente vive no desespero. Se estragou alguma coisa, é um Deus nos acuda. Estragou uma máquina, estragou uma geladeira, você vai correr atrás de um cartão para comprar. Se não tiver cartão, ferrou, vai correr atrás de um conserto que muitas vezes não vai resolver o problema, vai resolver por 5, 6 meses, mas depois vai estragar de novo. Então quando a gente tem uma reserva financeira, a gente tem mais paz, mais tranquilidade, a gente consegue viver a vida de uma forma mais tranquila, porque se estragou alguma coisa, beleza, eu vou ter como consertar, vou ter como pagar, e isso vai dando pra gente mais paz. Hoje eu tenho uma reserva que tá chegando nos 3 mil reais, e inclusive eu vou compartilhar ao longo do ano meus investimentos lá, como é que ela tá crescendo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu comecei há pouco tempo, em 2024, a construir a minha reserva. É realmente muito legal a gente ver crescimento dos juros, por mínimo que seja, e a gente vê mês após mês aquele patrimônio crescendo. Aquele pouco um dia vai ser o muito, que aquele pouco vai ajudar o nosso futuro numa aposentadoria, aquele pouco vai crescer e vai nos dar uma qualidade de vida muito maior no futuro. Mas para isso, a gente tem que querer passar pelo processo. Se a gente não começar a tomar uma atitude, a gente vai chegar na velhice e não vai ter nada. E uma coisa que eu negligenciava também, que é o próximo ponto desse vídeo, é o fato de não querer se atualizar sobre educação financeira, de não querer saber mais a fundo. Sabe quando você ouve falar sobre alguma coisa, mas você não estuda muito a fundo? Eu fazia o quê? Eu acabava até lendo alguns livros, vendo alguns vídeos, mas é diferente de você começar a aplicar o que você estuda, ou de você estudar mais a fundo. Eu sabia mais ou menos o que era tesouro direto, eu sabia mais ou menos o que era um CDB, mas nunca busquei realmente entender sobre juros compostos, sobre o poder da escala do tempo, de você investir hoje e da escala que isso vai dar no futuro. Então quando eu comecei a estudar, a perceber que beleza, para eu ganhar mais dinheiro, eu tenho que me capacitar. Não adianta somente eu gastar tudo que eu tenho, eu vou começar a, mês após mês, evoluir quanto eu estou investindo, mas para isso eu tenho que buscar conhecimento. Então, como foi o processo, né? Como é que foi esse círculo virtuoso de coisas positivas? Primeiro, eu queria ganhar mais dinheiro. Ganhei mais dinheiro, me capacitei, estudei sobre os assuntos que eu queria, comecei a investir, comecei a ver onde eu podia colocar meu dinheiro para ele crescer. Se não buscarmos o conhecimento, vamos ficar sempre estagnados, nunca vamos evoluir, vamos retroceder. Porque o conhecimento, ele muda muito rápido. O que servia há 10 anos atrás não serve hoje. Basta você ver as evoluções, a tecnologia sempre crescendo, basta você ver as novas ferramentas, inteligência artificial, tudo que está crescendo no mercado. Hoje é um contexto, amanhã vai ser outro. Quando a gente não se atualiza sobre educação financeira, a gente fica estagnado e a gente não vai chegar onde a gente quer. Não querer se atualizar ou só achar que entende, mas não aplicar, é algo que eu fazia muito. E é uma cagada financeira, é uma burrice que a gente não pode cometer nunca na nossa vida. E outra burrice que a gente não pode cometer também na nossa vida é gastar para impressionar. Sabe quando você compra um celular que não precisa? Ou tem aquele meme famoso da Camaro naquela casa de madeira? É uma foto que ilustra muito bem isso. Você tem um item de luxo que não condiz com a tua realidade, mas você quer gastar para impressionar. Eu comprei aquele carrão que é mais da metade do meu salário para impressionar as pessoas. Afinal, eu quero mostrar que eu tô bem. Eu fiz aquela viagem para o exterior para impressionar. Afinal, eu também tenho que acompanhar. Se meu vizinho viajou para a Europa,
eu também tenho que viajar para Europa. E assim a gente vai gastando para impressionar. Na aparência tá aquele sorrisão brancão, e na realidade tá aquele sorriso amarelo da pessoa preocupada, como é que eu vou pagar minhas dívidas? Ferrou agora. Desespero batendo, porque a gente está gastando para impressionar as pessoas, não porque a gente quer de verdade pra gente, mas é uma questão de ego, de não ficar para trás, para agradar pessoas que nem gostam tanto da gente assim. Então gastar para impressionar é uma coisa que a gente faz, muitas vezes por pressão social, muitas vezes por ego, por orgulho, mas é uma cagada financeira, é uma burrice que eu fazia muito indo para viagens ou indo para lugares que eu não queria, só para fazer parte daquele círculo daquelas pessoas que eu nem gostava tanto, e quando eu via tava endividado, com parcelas que só cresciam mês após mês. Então gastar para impressionar é algo que a gente vai ter que aprender a dizer não para nós mesmos, não para os outros, e aprendendo a ser mais maduro, a ter mais maturidade para fazer realmente só as coisas que a gente quer fazer, não comprar aquele carro só por pressão, mas porque você quer. Muitas vezes você tem um carro bom, um celular é bom, que não tem necessidade de trocar agora. Quando alguém fala, vamos trocar de carro agora, não, tô de boa, tô investindo, tô fazendo as coisas. Nossa, tá quebrado. Não tô quebrado, tô investindo no meu futuro. Hoje eu vou trocar de carro? Vou. Mas no momento certo. Vou trocar de casa? Vou, no momento certo. Vou comprar todas as coisas no momento certo. Isso não quer dizer que a gente não vai viver nunca mais, vai ser um robô guardando tudo. Não é isso que eu tô falando. É sobre a gente ter a maturidade de fazer as coisas no momento certo. Não somente para impressionar os outros. Não dar um passo maior que a perna e depois ficar ferrado financeiramente por anos. Outra coisa também que é uma burrice, que vai poupar algumas centenas ou milhares de reais, dependendo de como é a sua vida, é a gente assinar coisas que a gente não usa. A gente assinar um streaming que a gente não usa, pagar 6 meses de academia não é nenhum. Muitas vezes a gente tem vários serviços que a gente pode cortar. Eu sei que não é um valor astronômico muitas vezes que você vai cortar, mas qualquer R$200 faz a diferença na sua vida. Você pode investir em você mesmo, comprando um curso, você pode investir esse dinheiro num CDB, num Tesouro Direto, qualquer outro título de investimento. Então, poucas coisas que vão fazer a diferença para você. Porque muitas vezes a gente tem várias coisas que a gente não usa que não faz sentido. Ou ferramentas que a gente usa uma vez a cada 6 meses, ou serviço de streaming como Amazon Prime, como Disney Plus, que a gente assinou, tá assinado lá. A gente mal assiste porque nem tem tempo para isso. Comecei a cortar tudo. Atualmente tenho somente a Netflix. Cortei a academia porque eu pagava academia, ia 10 dias e depois não ia mais. Vou voltar a fazer academia sim, mas eu quero voltar a fazer com constância e só usar os serviços realmente que eu preciso. O que eu não estou precisando, eu coloco na balança, corto e assim consigo ter um maior controle financeiro das coisas que realmente eu quero. Eu sei que isso não vai fazer uma diferença astronômica, talvez, dependendo do teu contexto. No meu caso, cortei, sei lá, uns 200 e poucos reais, mas já fez uma diferença. Já dá de comprar alguma coisa, já dá de investir em alguma coisa, e assim a gente vai cortando e tendo maior controle. Eu só comecei a ver realmente que eu precisava cortar quando eu comecei a fazer esse planejamento, quando eu comecei a ver quanto eu entrava, quanto saía. E outra coisa também, que eu até uma dor no coração agora de falar disso, que é investir em promessas de enriquecimento rápido. Eu tenho uma história desgramada com a criptomoeda, com um joguinho de carrinho, cripto, com NFT, sabe? Investi milhares e milhares de reais e perdi somente dinheiro nessa bodega, nessa bagaça. Fico até cabreiro de pensar nisso, dá até um suador, sabe? Investir em coisas duvidosas, em promessas de enriquecimento rápido, é algo que eu acreditava muito. Eu vi aquela promessa, no meu caso, falando de criptomoedas, e ficava pensando, nossa, faz todo o sentido do mundo investir nessa promessa, investir nesse jogo, investir nessa cripto que vai ser lançada. Eu não entendia bosta nenhuma do que eles estavam falando, mas eu acreditava que aquilo era real. Eu acreditava nas promessas, nos vídeos, nos termos que eu não entendia nada. Mas pela fé, pelo viés de confirmação de que eu preciso fazer parte também, eu vou colocar aqui 500 reais e esses 500 reais vão se transformar em 100 mil e 2 anos depois eu vou estar milionário, aposentado numa ilha, ou vou para Dubai, ou vou para Balneário Camboriú aproveitar a vida. E assim eu acabava acreditando, sabe, nas coisas, acabava colocando meu dinheiro e o que acontecia? Perdia
todo o dinheiro e acabava sempre ferrado financeiramente. Nessa brincadeira perdi mais de 5 mil reais, eu não lembro de cabeça, acho que foi de 5 a 7 mil reais que eu perdi nas criptomoedas. E é uma coisa que eu aprendi depois disso, foi investir em coisas que realmente são mais sólidas, foi tomar decisões financeiras melhores, foi aprender mais sobre investimentos. Inclusive um livro que me ajudou muito sobre investimento, sobre investir de forma mais segura, sobre pensar como investidor, pensar de uma forma sem essa emoção toda, é o livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que inclusive é o livro de cabeceira do Warren Buffett. É um livro que fala sobre como investir de uma forma mais segura, como ter uma mentalidade do investidor, como não agir somente pela emoção, mas com racionalidade, com lógica. Esse livro me ajudou muito. Eu estou deixando o livro aqui, O Investidor Inteligente, o link dele na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, caso você queira conferir. Continuando, quando a gente percebe que as coisas demoram tempo, quando a gente percebe que tudo é um processo, a gente começa a agir de uma forma melhor, a tomar melhores decisões, a não acreditar em qualquer promessinha. Então hoje em dia, quando eu vejo esses vídeos de gurus, de promessas miraculosas, mágicas, de coisas que não condizem com a realidade, eu falo, nossa, vou sair correndo aqui porque é cilada Bino, porque não faz nenhum sentido. Outra coisa que eu fazia também muito é eu pensar que amanhã eu vou vir para investir. Acabava negligenciando totalmente meus investimentos, porque eu ganho pouco e se eu ficar colocando qualquer 50 reais, 200 reais, 300 reais, vai fazer falta. Eu sei que se você ganhar muito pouco, vai fazer falta mesmo. Então eu ganhava pouco, comecei a criar novas fontes de renda e depois comecei a investir. O aumento não foi também gigantesco, foi um aumento de R$ 1.000. Foi legal, sim, esse aumento, foi. Fez uma diferença, fez, daí comecei a investir. Mas você pode começar a investir pouco, assim como eu comecei com 200 reais, depois 300 reais, depois fui aumentando mês após mês. Se eu começasse antes, eu ia ter muito mais dinheiro. Eu tenho um amigo meu que começou aos 20 e poucos anos, o Luan, ele já tem quase 100 mil reais investidos. É um processo que quanto antes da gente começar, melhor pra gente. Quanto antes a gente começar a investir, quanto antes a gente começar a fazer as coisas, melhor pra gente. Mas vai chegar muitas vezes no final da nossa vida a gente não vai ter investido nada, porque o tempo vai passar, a gente vai envelhecer. Eu me lembro que quando eu era moleque, eu pensava, nossa, eu quero ser adulto, eu quero chegar na vida adulta, eu quero fazer acontecer. Só que hoje você chegou na vida adulta, você passou dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, e muitas vezes a gente não investe, a gente negligencia o investimento. O tempo vai passar de qualquer maneira, e se a gente investir ou não investir, ele vai passar. Comecei muito tarde, depois dos 30, beleza, não tem mais como chorar pelo leite derramado, mas eu quero continuar investindo, eu quero chegar na minha aposentadoria bem. Enfim, sabe qual é a última burrice que você não pode cometer? Deixar de clicar na tela e conferir o vídeo onde eu falo sobre como eu bati todas as minhas metas de 2024 e você pode bater todas as suas metas para 2025. Então, clica na tela, vai!